continuidade, como eu falei muito do caso de Cabo Verde e no caso da Guiné-Bissau, e eu não vou nem citar Angola nem Moçambique, porque no caso ali não teve esse processo de línguas crioulas. Então ali, ou você fala português, ou você não fala. É, no caso, Moçambique é bem específico, tá? Tem que olhar bem lá para o caso de Moçambique. São muitas línguas realmente. No norte fala-se várias línguas, não são dialetos. Algumas poderão até ter proximidade uma com a outra. Na parte centro e na parte sul também tem outras línguas. Também tem o Estado encontrou uma forma de unificar, né? Se vocês vão entender isso, entenda como eu entendo, o português como uma língua de todo o país, tá? Algumas pessoas dominam, em muitos casos as pessoas são bilíngues, falam uma língua de alguma etnia, mais o português. Outros lugares as pessoas só falam português, enfim. E tem lugares que eu acredito que as pessoas nem sabem falar português, tá? Moçambique, Angola também tem, acho que fala-se mais português em Angola, mas também há lugares em Angola que tem suas línguas próprias, ou que a pessoa desenvolve uma língua local, uma fala local e a língua portuguesa. Então, no caso, na dúvida, é sempre bom vocês procurarem pesquisar, e é bom sempre ver com esses comunicadores angolanos, moçambicanos, que têm divulgado muitas informações dos seus países, são as melhores pessoas para falar, é você conversar com as pessoas dos seus países, né? Porque eles realmente é que vão trazer a realidade, né? O que a gente fala aqui é muito da teoria, o que a gente vê nos artigos, nos livros, mas melhor mesmo é sempre conversar com a pessoa do local, tá? Bom, no São Tomé e Príncipe, o nome já está dizendo, né? São Tomé e Príncipe. Então, supõe-se que tem duas ilhas, São Tomé e a Ilha de Príncipe. São Tomé tem o crioulo chamado forro, conhecido como o crioulo que era falado originalmente pelos antigos libertos, beleza? A outra forma de crioulo encontrado em São Tomé e Príncipe seria na ilha predominante na ilha de São Tomé também, mas esse é chamado de angolar, e ele estava associado à língua dos descendentes dos quilombolas, beleza? E o outro terceiro crioulo seria o lunguia, que seria na outra ilha, na Ilha de Príncipe, que conta-se que já está em forte declínio, quase extinto, mas para saber melhor seria bom conversar com alguém de lá, para entender realmente como é que está a situação disso. E é um terceiro tipo de crioulo lá em São Tomé e Príncipe, beleza? Da outra ilha, chamada Príncipe. O que se conta nos textos é que, informalmente e no meio familiar, o forro ainda é amplamente falado, e em contextos de educação, governo, dos meios de comunicação mais formais, seria o português padrão. Mas que também há uma crescente pressão para a substituição desses crioulos pelo próprio português, especialmente pelos jovens escolarizados. Mas o que também diz é que esse português padrão falado em São Tomé e Príncipe também apresenta traços na pronúncia, né, na construção do léxico que vem desse próprio crioulo. Mais ou menos isso que eu pesquisei aqui, tá? Mas esse é um fenômeno sociolinguístico deles mesmo e pronto, e acabou. E não tem que a gente mexer nisso, tá? Bom, eu não sei se tem a ver ou não, se isso é verdade ou não, mas acho que o processo aí é inverso. Enquanto que em Cabo Verde é uma tendência que o crioulo seja realmente a língua de preferência das pessoas, em São Tomé e Príncipe é o inverso. O crioulo tende a cair e o português tende a ser valorizado talvez por uma pressão do governo, etc., ou por uma preferência dos jovens. Mas aí é questão de a gente tentar entender e falar com as pessoas de lá, beleza? Eu trouxe algumas frases aqui, mas é claro que eu não vou saber pronunciar, mas só para a gente entender a questão da inteligibilidade, para a gente entender de uma vez por todas que língua crioula não é dialeto do português, não pode ser usada como parâmetro da lusofonia. Então a gente fica aqui em São Tomé e Príncipe, mas no caso do crioulo forro, que é sei lá, eu estou entendendo aqui que é a língua mais falada, o crioulo mais falado. Então, assim, eu trouxe algumas frases, claro que eu não vou saber fazer a pronúncia, é só para a gente entender o caso que não se trata de... Não estamos falando aqui de dialetos do português. Não tem como a gente dizer que são variações do português.
Não tem como a gente aqui estender que são línguas e são tentáculos do português, certo? São outras línguas. E algumas coisinhas a gente vai lembrar o português, mas a gente vai ter que forçar muito a barra para poder entender, cara. Então não tem inteligibilidade aqui na parada. Vou ser bem claro. Então a gente tem aqui no São Tomé e Príncipe, né, no Forro. Nós temos muita coisa para falar. Cara, porra. Se a pessoa fala para mim, chega assim, porra, não ter samuto co falar, eu vou ficar um tempinho para processar isso, para poder entender que a pessoa está falando que nós temos muita coisa para falar. Tá entendendo? Tem uma partícula aqui, modal, sa, tem ausência de conjugação verbal. Cara, então é outra língua, cara. Não tenta forçar que isso é português, que não vai rolar. Eu peguei aqui uma outra aqui, ó. Ebeka fê, ele não quer me ver. Tá entendendo, galera? Pô, é diferentão, né? Aí eu fui tentar lá pro Guiné de Bissau, lá pro Criol. E aí achei aqui um exemplozinho, cara, bem básico, né, cara? Porque se os caras começam a falar rápido, então a situação fica mais complicada. Então, aqui vai. Na Bai Casa, eu fui para casa. Então, assim, a inteligibilidade aqui tá bem limitada, né? Eu entendi aqui casa. Aí eu fui pro crioulo de cabo-verdiano, conhecido também como Santiago. Aquela que perde língua, perde-se alma. Quem perde a língua, perde a sua alma. Pô, aqui deu para dar uma melhoradinha, né? Aquela que perde língua, perde-se alma. Mas tá ainda um pouco já afastado, né? Não é português. Aí eu fui para aquele caso lá da Guiné Equatorial, né? Para tentar ver se realmente pô, rolava alguma semelhança com o português. Aí fui lá, que é o Fadambo, né? Se buca fala língua, buca tem vida. Se não fala a tua língua, não tens vida. Pô, cara, é outra língua, né? Então é isso. Então, lusofonia, que como eu já falei, o termo não seria necessariamente lusofonia, mas essa lusofonia só vai fazer sentido se houver comunicabilidade. Aqui a gente está falando de língua e não de um acréscimo de culturas e construções político-institucionais. Agora, se fosse para a gente abraçar culturas e construções político-institucionais, tudo bem. Aí seria uma outra coisa muito além de lusofonia, beleza? Mas quando a gente está simplesmente tratando de língua, por exemplo, línguas francófonas, línguas anglófonas, então cada um no seu quadradinho. Línguas lusófonas, né? As línguas que saíram de algum lugar nesse universo de línguas e que as pessoas se entendem. É simplesmente isso, né? Então, não é uma questão de discriminação, é uma questão de distinção de pessoas que podem se sentar numa mesa e se entender. Agora, existiam outras questões de encontros de países, de nações, de culturas, mas isso aí são outros assuntos, beleza? Não vamos misturar as coisas, tá? Sem cri-cri, sem problemática, tá? E, portanto, existem comunidades que, com pertencimento linguístico ao português que, às vezes, estão fora de países oficialmente lusófonos. É o caso, por exemplo, de Macau e da própria Galiza. Essa inteligibilidade deve ser crédito central para o pertencimento à lusofonia. E é ela que dá fundamento à própria ideia da comunidade linguística. Quando eu falo Galiza, aí vai da interpretação de cada um, né? Alguns vão dizer que o galego é uma língua própria e outros vão dizer que o galego faz parte do mesmo sistema linguístico do português, mas que lá eles resolveram dar um nome de galego. E vocês vão ter que entender a história deles, beleza? Portanto, essa proposta de uma lusofonia ampliada, baseada apenas em heranças coloniais e interesses diplomáticos, mascara a ausência de um vínculo linguístico real. Mas, no caso da Galiza, a gente tem uma possibilidade de inteligibilidade efetiva com o português, enquanto que em países como Guiné Equatorial não há qualquer hipótese de vínculo na prática cotidiana. Valeu?